10 horas mais 19 minutos. Começa agora mais um Virtual News. Eu falei que é a partir das 9h30, né? Mas com os problemas técnicos dessa semana, nós estamos começando um pouquinho mais tarde. Mas todo dia temos Virtual News aqui para você. Um bom dia! Quinta-feira, dia 20 de outubro de 2022. Faltam só 9 dias para a eleição de 30 de outubro, hein? Que maravilha! Tá chegando aí já próximo dia. Você já deve estar realmente sem paciência para ouvir tanto de política assim, para ouvir tanto sobre eleições, sobre quem votar, disputas, os fake news, tudo aquilo que chega. Eu imagino que seu WhatsApp deve estar entupido de coisas que te mandam todo dia, as redes sociais. Então chega uma hora que a paciência está no limite, né? Mas faz parte do processo eleitoral, só de 2 em 2 anos que isso acontece, né? E você acaba sendo parte integrante disso, né? Participar, é isso aí. Tem coisas boas, tem coisas sérias, tem coisas erradas, tem fake, tem um monte de coisa. Mas tudo faz parte do processo e da sociedade, né? Bom, 10 horas mais 20 minutos. Um bom dia para você que está fazendo aniversário hoje, neste dia 20. Parabéns, tudo de bom, feliz aniversário, Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Tudo de bom. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, Legislativo e o Judiciário. Um bom dia especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Novamente a gente pede desculpas pelas atualizações de sistemas e questões de internet. Nós acabamos tendo dificuldade na transmissão do Virtual News desta semana, mas estamos adequando aí e sem sombra de dúvidas vão chegar. O programa é ao vivo, então nós temos essas situações, bem como nós temos streams independentes, como nós trabalhamos com base independente e não utilizamos as plataformas já existentes, né? Nós migramos para uma plataforma particular, nossa plataforma, então gera algumas dificuldades, mas a qualidade vale a pena, né? A qualidade vale a pena. Quinta-feira, bom dia Maria Clara, bom dia André Lima. Fala, seu Márcio, bom dia a todo mundo que está acompanhando o nosso Virtual News, bom dia Maria Clara. Obrigado, mais uma quinta-feira, estamos aqui para comentar as principais notícias e como você falou, né, tá todo mundo esperando o dia 30 chegar para ver o que vai acontecer nessa disputa de A contra B, o bem contra o mal. Não, A e B não, você coloca um na frente e outro do lado, não você coloca um contra o outro. Um contra o outro, é né? Isso, não coloca A e B a gente fica no porque... meio dessa, eu tava comentando domingo com um amigo sobre o horário eleitoral, né? Não sei se você tem a oportunidade de ouvir na hora do almoço. Não, isso é indigestão. Não, mas na hora que você tá indo almoçar, tá no carro, tá ouvindo. Eles estão tão antenados, a coisa está tão acirrada, que dividiu em 2 blocos, de um e de outro. Quando termina o bloco de um, a última frase é falando mal do próximo. E quando começa o outro, a primeira frase é rebatendo aquilo. Aquele do anterior. Cara, assim, é super divertido, bicho. O que acontece? Recomendo. Quando as emissoras recebem o que vai ao ar, já é feita uma grade definida dos horários de quem começa. Então o programa de hoje, o pessoal lá atrás, já no início quando iniciou o segundo turno, já se recebeu a grade de programação de como operar. Mas, então a inteligência do marketing é essa, né? Eu lembro, isso não é agora. Eleição de 2014, quando o Tiririca saiu candidato a primeira vez, que ele falava, né, vote em mim, pior que tá não fica. Ele tinha essa frase, né, pior que tá não fica. Logo após ele entrava um candidato da região dizendo, todo sério, não, pode ficar pior sim, precisamos votar de maneira séria. Ou seja, ele inseria a propaganda dele logo após o cara mais conhecido. Então eles têm acesso sim à grade com antecedência. Entrou na repescagem, né? Nessa vez ele entrou com um pouquinho de dificuldade. Com dificuldade. Mas na primeira vez foi 1,5 milhão, se eu não me engano, 1 milhão. Muita gente. Eu lembro que ele bateu o Enéas. Isso. O Enéas era o mais bem votado, aí ele bateu e na última eleição o Eduardo Bolsonaro bateu os dois. Então e aí vai ser sempre assim, um ícone, sempre. Nós vamos viver essa era de ícones, né? 10 horas mais 23 minutos. Hoje nós vamos falar tem pesquisa, saiu nessa quinta-feira já, da Exame, né? Tem pesquisa da Exame. Eu não vi a pesquisa ainda. A pesquisa da Exame está aqui para a gente também. E nós vamos falar sobre vários assuntos, inclusive para você que tem, né, a isenção do IPVA. PCD, boa. O PCD nós vamos estar falando aqui também.
Maria Clara, vamos às notícias. Maria Clara, hoje deu um trabalho ali, colocar as coisas em dia aí no tempo real. Foi... A equipe está crescendo, né? A equipe está ficando grande. Já somos 27 profissionais, né? Altos salários. Altos salários, né? O pessoal pergunta, como é que a gente faz para ir no Virtual News? Se você for notícia, você está aqui. Você está aqui, lógico, é. Não tem problema, não. Um abraço aos nossos amigos. Bom, vamos à matéria desta manhã de quinta-feira, dia 20 de outubro de 2020. As principais notícias do dia. Instituto Legislativo Brasileiro oferece cursos gratuitos para a população. São 31 cursos disponibilizados por meio de plataforma Saberes, iniciativa da Escola de Governo do Senado Federal. Qualquer cidadão pode se inscrever nos cursos com ou sem tutoria e obter certificado. Gente, está aí uma opção para você fazer um curso, para você melhorar o seu currículo e é gratuito. Está lá, ofertado. Entra lá no Senado, vai buscar informação, vai buscar Instituto Legislativo Brasileiro, vai procurar saber, tem coisas sendo ofertadas para você, cidadão, se aposse, né? Se aproprie dos cursos, faça seu, né? Cursos. É seu. O SESMIT Senat tem vários cursos online gratuitos, cursos de como você otimizar o seu tempo, tem várias situações aí que você pode aprimorar o conhecimento e valorizar o seu currículo. Isso é muito importante. Os cursos online, a EAD veio para ficar, é uma realidade e exige muito do aluno. Tem muitas pessoas, Márcio, que não conseguem estudar via EAD, né? Precisam sempre de um orientador, alguém conduzindo. E aqui tem com tutores também. Mas o EAD, se você souber, né? É que assim, você está em casa estudando, você acaba se distraindo com outras coisas, a família, às vezes, né? Os animais, sabe? Você precisa, então, for estudar EAD, escolhe um cantinho, um horário, se for no quarto, fecha a porta, fala, gente, estou estudando e... Se dedica. Lembra quando você fala pro seu filho, vai estudar, fica lá dentro. É assim que você tem que fazer também, vai estudar, né? Dedica também, precisa de foco. Isso, foco. Comissão aprova a realização de série de audiências públicas sobre migrantes e refugiados. Em rápida reunião, na tarde de ontem, a Comissão Mista e Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados aprovou seu plano de trabalho e requerimentos para a realização de audiências públicas. A reunião foi conduzida pelo presidente da comissão, o deputado Túlio Gadelha. Legal, só que os refugiados já estão chegando há tanto tempo, né? Só agora. Bom... Márcio, isso aí é mais importante para as cidades próximas de fronteira, né? Sim. Quer dizer, não é mais importante, são mais recorrentes. Para nós também é importante porque eles vêm. Que é o funil, né? Onde chegou. Isso, a questão de documentação, lá no cartório a gente tem muito isso. Eu já peguei um documento provisório de refugiado, que a pessoa não tinha o RG, foi uma das primeiras vezes que eu vi. E ele tem uma autorização do consulado e do governo federal para atuar no Brasil. Ele estava até arrumando um emprego, entendeu? Então, e aí o que acontece? A situação. As migrações vêm a São Paulo, né? Existem igrejas, locais, organizações que recebem e que acabam auxiliando essas pessoas que são refugiados. Agora o Senado vem tomando, a Câmara dos Deputados, o Legislativo vem tomando, né? O Congresso vem tomando as iniciativas. Mas, poxa, gente, a gente já está há tanto tempo com os refugiados aí, nós estamos vivendo aquilo que estava vivendo lá na Europa, lembra um tempo atrás na Europa? Então, tem que ter uma celeridade, né? As coisas precisam a falta de interesse, Márcio, estou te falando, né? É algo que já era para ter sido discutido há muito tempo. Sim. Há muito tempo. Nós tivemos essa questão envolvendo o Chile certa vez. Se o país se desenvolver cada vez mais, ele vira alvo, né? Ele vira destino da maioria dos outros países. Você vê lá na Europa, tem muitos refugiados, pessoas que saem de países com problemas como guerra, como fome, falta de infraestrutura, eles vão para os países mais desenvolvidos tentar a vida. Sim. E se o Brasil começar a ficar cada vez mais desenvolvido, a gente vai ter mais pessoas querendo vir para cá. Observa, então a gente tem que se preparar também. São instalados campos para os refugiados, né? Que é tanta gente que se instala em campos refugiados. Não é bem um campo de refugiado, porque aí você acaba, né? Você fere a dignidade humana, mas você vai fazendo a triagem, até porque é muita gente. Isso, né? Exatamente. O país tem que se preparar, porque nós somos um país de dimensões continentais, né? Pelo nosso tamanho. Apesar de termos uma população muito grande, ainda tem áreas assim ermas, né? Áreas que são totalmente desabitadas. Então tem espaço. Sem encontrar um ser humano. Isso, Então, bom. Voltando lá às matérias,
nesta quinta-feira. Então tá aí a possibilidade. Ah, sim, que maravilha, ó. Caramba, essa notícia Ulrich Seyen e Oslen, cofundadores da BioNTech, BioNTech, Pfizer, né? Revelam que até 2030 uma vacina contra alguns tipos de câncer pode ser lançada. A tecnologia utilizada é a mesma desenvolvida pelo laboratório alemão em parceria com a Pfizer, que criou o imunizante contra o coronavírus com até 95% de eficácia. No caso da vacina contra o câncer, de maneira bem resumida, para descomplicar o RNA mensageiro sintetizado, as proteínas spike que atuam no combate às células cancerígenas, interrompendo assim a formação do tumor. Uber e Osling contam que o principal desafio é a grande variedade de proteínas que existem. Por isso o câncer de intestino é um dos melanomas, câncer de pele, exatamente por isso o câncer de intestino e os melanomas do câncer de pele inicial, mas os cientistas acreditam que a tecnologia possa atuar no combate de tumores de cabeça e pescoço, próstata e ovário. Por hora, a novidade passa pela fase 2 de 3 de testes. Nosso objetivo é que possamos usar a abordagem da vacina individualizada para garantir que, diretamente após a cirurgia, os pacientes recebam uma dose que induza uma resposta imune para que as células T de defesa no corpo do paciente consigam rastrear as células tumorais restantes, eliminando-as, explicam os representantes da BioNTech, a jornalista Laura Klusman, da BBC. Com o RNA mensageiro treinado para estimular o sistema imunológico a reconhecer e destruir células cancerígenas, talvez seja possível, no futuro, aplicar os imunizantes naquelas pessoas que tenham fatores de risco para desenvolver um câncer, como o genético. Apesar da excelente notícia para a medicina, Unger e Osling fazem um adendo. Como cientistas, hesitamos sempre em dizer que temos a cura do câncer. Temos uma série de descobertas importantes e vamos continuar trabalhando nelas, revelaram mais de uma maneira um tanto quanto otimista. Bom, é um avanço espetacular. Você está vendo aí que de uma coisa surge a possibilidade. Você vê qual que é não é a estratégia, né? Qual que é o foco ali? É enviar informações para as células que cuidam da defesa. Né? É como se a gente estivesse conseguindo se comunicar diretamente com o nosso corpo. Dizer, ó, tá chegando uma doença aí. Tem uma doença aí, combata. Começa a combater, que é assim que funciona esse RNA mensageiro é o do coronavírus, né? Sim. São umas instruções que ele envia. E o interessante aí que me parece, eu não sei, que a vacina é individualizada, né? Eles observam a sua necessidade e aplicam ela ali de acordo com a sua necessidade. Deve ter, né? Individualizada por causa da patologia, da patologia e tudo mais. Corpo. Como tem essa questão do fator genético, né? A probabilidade de pessoas terem câncer e a vacina pode ser aplicada. Está na fase 2 de 3, mas já é um avanço espetacular. Cara, e para a medicina anunciar isso, é que realmente tem-se uma probabilidade muito grande. Não vai se criar esperanças. Né? Não, muito pelo que, Márcio... Mas é espetacular dar uma notícia como essa. É lógico que é. É que, Márcio, o câncer, né, ele na verdade é como se... Uma vez um cara falou isso pra mim, que ele é uma espécie de um ferrugem no corpo, né? Todo mundo tem um pouquinho lá, probabilidade de desenvolver algum tipo de câncer, né? Talvez por maus hábitos, alimentação nossos produtos cada vez mais processados, né? São produtos cheios de produtos, né? Então, talvez seja alimentação. Mas bom, isso é muito bom ouvir. Que muito bom está nesse momento de poder dar essa notícia. Claro, né? Que maravilha. Gente, é muito bom. Parabéns aí aos cientistas, parabéns a todos os envolvidos, né? E torcer, pedir a Deus aí que ilumine cada vez mais a ciência, a tecnologia e vamos avançando, né? Maravilha. Exatamente. Uma boa notícia nessa manhã de quinta-feira, tá aí a cura para o câncer, a vacina, né? Contra o câncer. Vamos à próxima desta manhã. 17ª Câmara Civil do Rio condenou o Itaú Unibanco a restituir uma senhorinha e a seu filho após a família ser vítima de golpe bancário.
A 17ª Câmara Civil do Rio condenou ao Itaú a restituir a uma senhorinha e seu filho R$ 130.900, sujeitos a multa e correção monetária, após a família ser vítima de um golpe bancário aplicado por telefone em setembro de 2021. Por unanimidade, os desembargadores concordaram que o banco tem responsabilidade sobre o ocorrido, quando os fraudadores se passaram por funcionários para enganar a família. Sob a posse de informações detalhadas das contas das vítimas, os golpistas alegaram que os valores entre 3 contas bancárias teriam de ser transferidos para um cofre digital, informando que as contas teriam sido clonadas. A família aceitou as recomendações. Horas depois, mãe e filho foram informados pelo banco, desta vez por funcionários reais, de que movimentações estranhas haviam ocorrido. As vítimas negaram qualquer compra ou transferência, informaram que havia ocorrido, mas nada podia ser feito, segundo o banco. O Itaú ainda foi condenado a R$ 5.000 para cada uma das vítimas a título de dano moral, além de 15% de honorários advocatícios. A tendência é que a causa supere os R$ 200.000. O advogado Luiz Eduardo Salles Nobre representou as vítimas. Tá aí. Golpe, internet, facilidade. Como tinha os dados das pessoas? Como se sabia dessas contas? Gente, a internet é maravilhosa. Os aplicativos são espetaculares. Mas você tem que... Não, as pessoas têm que perceber... duvidar de tudo. Márcio, exatamente. Poxa, você tem um valor, uma certa... um valor considerável, R$ 130.000 numa conta. Não se resolve por telefone. Entendeu? As pessoas têm que compreender isso. Não se resolve por telefone. Aconteceu um problema. Pera aí, eu vou no meu banco agora. Vou na minha agência pessoalmente. Vou lá, vou falar com o meu gerente para ver o que está acontecendo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Mas você percebe que... só um adendinho que eu queria colocar. Por que o desembargador condenou o banco, né? Que a responsabilidade é do banco. Horas depois ou minutos depois que sofreu o golpe, o banco identificou uma movimentação estranha. Então eles têm mecanismos de segurança, certo? Tem mecanismos de segurança. Então eles não podem ter o hábito, por exemplo, de ligar para o correntista, né? Para passar alguma informação importante, porque isso pode ser usado pelos os golpistas. Pô, o boleto fake que a gente vira e mexe e recebe, né? A pessoa fala que você está devendo alguma coisa, você liga e tem uma central lá, tudo falso. Ele te manda o boleto, você paga, já era, filho, perdeu. Ou fala que está protestado em cartório, fala que tem um processo intrínseco em andamento. Né? Quer dizer, as pessoas têm um temor enorme, né, referente à justiça, essas coisas. Então, se você recebe extrajudicial, você fala, nossa, o negócio aqui tá... Márcio, eu brinco que eu falo que isso aí é tudo evolução do golpe do bilhete premiado. Você lembra do golpe do bilhete premiado? Sim, ganha um bilhete, não tem isso. Ainda tem gente que cai no golpe até hoje, tá? Bilhete premiado, troca esse cheque pra mim. O levar vantagem em tudo, certo? Exatamente. A lei de Gerson. Então, ó, tenha receio, respeite aí, né, essa questão do que está sendo dito. Eu recebi informações outro dia de uma senhora que entraram em contato com ela, informando problemas no cartão dela, para ela confirmar o número do cartão, para confirmar a senha, e depois disseram que ela, para não quebrar o cartão, que o banco ia mandar retirar o cartão dela. E ela entregou o cartão ao motoboy que chegou lá. Então, isso já acontece. Gente, o banco não lhe manda o cartão por um motoboy, ele manda pelo correio. Ele vai buscar o seu cartão por quê? Então, opa, não. Liga pro seu gerente. Escuta, tá acontecendo. Acabou. Ó, essa ousadia problema dos golpistas... banco, não resolve o telefone, vai no banco. Ou então ligue você para o banco. Essa ousadia dos golpistas que a gente cada dia descobre um caso novo, né? E eu sempre ficava admirado, mas desde quando? Acho que foi 2010 ou foi 2009 que aconteceu aqui na Baixada. Um grupo de pessoas que se passou pelo pessoal da coleta do lixo uma semana antes. Você lembra dessa história? Sim. Eles passaram uma semana antes nas casas recolhendo os agrados, né, que a gente costuma dar pro pessoal que faz a coleta do lixo. Então eles passaram uma semana antes, não com caminhão, mas vestidos, dizendo que eram da empresa de coleta, e viemos receber os nossos brindes de Natal. Recolheram tudo. Só descobriram porque na outra semana passou realmente o pessoal da coleta, o povo reclamou, falou, poxa, de novo, 2 vezes esse ano? Falou, não, estamos passando agora. Aí descobriram que era um golpe.
Ai, até nisso tem golpe. Você tem né? noção? Olha os Depois garis. disso, Márcio, eu não duvido de mais nada. Não, Tá? Pela ousadia dos caras fazendo um negócio desse. Você nem me lembrou agora com uma série de reportagens sobre os golpes no INSS, que um cara se vestia de mulher para garantir o benefício. Da dengue, pô. O pessoal, dengue. pra poder fazer negócio da dengue, entrava na casa das pessoas dizendo que ia fazer a imunização e roubava a casa, pô. Mas a câmera flagrou o cara se vestindo de mulher, entrando na agência, o outro que tinha um problema na perna e saía andando da agência e depois... Não, a criatividade pra fazer o mal, né? Só a NASA. Eu falo, a criatividade pra fazer o mal não tem limites, não né? tem limites. A NASA vai entender. E a NASA tá para lançar o foguete, vamos ver se lançou, né? Vamos para a Lua. Sempre que fala de foguete, eu lembro de pesquisa Eleitoral. Isenção de PVA PCD 2022 foi convalidada pela Cefaz. A Secretaria de Fazenda e Planejamento terminou os trabalhos de convalidação do IPVA 2022 para 228.337 veículos de propriedade de pessoas com deficiência, o PCD. Foram convalidadas as isenções dos veículos cujos proprietários já eram isentos em 2020 ou 2021 e desde que não tenha havido transferência de propriedade. A cobrança do IPVA, que estava suspensa, foi cancelada, restando um débito residual somente para 27.793 veículos, cujo valor venal para o exercício de 2022 está entre 70 mil e 100 mil reais. O veículo com valor venal superior a 100 mil não tem direito à isenção. A consulta de débitos vinculado ao veículo pode ser feita na página do IPVA da Cefaz São Paulo. Se houver saldo a pagar, ele pode ser quitado sem multa ou juros até o dia 30 de novembro deste ano, na rede bancária autorizada ou nas casas lotéricas, bastando apresentar o número do renovando do veículo, que pode ser encontrado no certificado de registro e licenciamento do veículo. Os pedidos de isenção de IPVA feitos neste ano de 2022 por pessoas com deficiência para veículos que tiveram a isenção convalidada serão automaticamente deferidos, não sendo necessária ação alguma por parte dos proprietários. A isenção convalidada para o IPVA 2022 será mantida para o IPVA 2023, desde que não haja alteração na propriedade do veículo. As pessoas que já adquiriram e não tinham isenção deferida em 2020 ou 2021, mas se julgam enquadradas em novas condições para a concessão do benefício, devem fazer o pedido de isenção do IPVA, pessoa com deficiência física, sensorial, intelectual ou mental ou autista no sistema de veículos do CVI da Cefaz até o dia 30 de novembro. Até essa mesma data também deverá agendar a perícia para obtenção do laudo pericial realizado pelo IMESC. Até 70 mil, tudo bem. Até 100 mil, né? Entre 70 e 100 tem uma situação para ser analisada lá. Eles fazem uma verificação. E acima também, de 100 mil não tem direito. Eu acho que eles andaram atualizando a tabela de veículos? Não, do tipo de deficiência que se enquadra. Você viu o que eu estava falando agora no final? Reduziu. Então, não sei não, mas eu acho que houve alguma modificação, porque os termos andaram mudando, né? Antigamente a gente falava pessoa... portador com deficiência? Portador de deficiência, não. Portador de deficiência, né? Que utilizava essa expressão. E virou PCD, pessoa com deficiência. Porque a expressão portador, ela é... Isso começou desde aquela briga do ICME, do IPVA e tudo mais, houve a suspensão, a interrupção. Então, deve ter um filtro agora, deve ter uma análise. Eu não sei se colocaram uma escala de descontos, ou se é 100% de desconto. Não, até 70 mil reais é 100% de desconto. Entre 70 e 100, acho que tem uma discussão. Não, acho que tem uma taxa diferenciada. E acima de 100 não se tem. Não tem direito. Acima de 100 mil não tem direito. Não tem direito. Então, também tem aquela coisa, Márcia, porque a maioria das pessoas que tem... Maioria não. Muitas das pessoas que têm PCD não dirigem. Então elas acabam tirando um veículo para que um familiar dirija por ela. Aí tem que provar essa situação também. Então, tá ficando cada vez mais... Alguns não conseguem conduzir o veículo, né? Mas elas podem comprar um veículo. Se você tem uma pessoa que alguém, cadeirante na família, um você filho, pode comprar um
o esposo, né? De repente se é a esposa, vice-versa, mãe, alguém possa estar dirigindo o carro. O carro é dela e a pessoa vai ter. É um carro adaptado, né? Muitas vezes é um carro adaptado. Muitas vezes é adaptado, né? Normalmente ele é automático, né? Acho que o sistema de trava na porta sofre uma modificaçãozinha, é mais fácil de abrir e fechar, né? Mais seguro quando trava, mas a abertura é diferenciada, né? Porque tem uns carros que para poder abrir você puxa com uma força tremenda. E eles acho que são... pessoas que têm problema no joelho, problema no ombro, então... Isso, regulagem, né? Tudo né? Automático, você clica, muda o vidro. Então tá, se você tá dentro desse grupo aí, tá aguardando, entra, vai dar uma olhadinha referente ao teu IPVA, entra lá no Cefaz e dá uma conferida, de repente você tem uma boa notícia, a tua isenção tá mantida aí, você tá livre dessa dor de cabeça. Vamos à matéria. Senado deve votar MP que libera vacina anti-Covid para iniciativa privada, viu, André? Os senadores devem analisar nos próximos dias a medida provisória 1126 que libera a compra de vacinas contra o Covid-19 pela iniciativa privada. A matéria foi aprovada pela Câmara dos Deputados na terça-feira e precisa ter a votação finalizada no Senado até o dia 25 de outubro ou perderá a validade. Então tá aí. Márcio, a gente entra num campo político aí, hein? Continua. Não, aqui já é outra matéria. A gente entra num campo político aí porque é o seguinte, né? Não é de interesse público a vacinação da Covid? Sim. Por que a iniciativa privada quer a vacina? Nós temos algumas coisas para debater aí, algumas coisas muito sérias. Porque está havendo interesse econômico. Interesse econômico interesse econômico na vida das pessoas. E se ela não for votada agora, um abraço. Exatamente. Então, mas já acontece, ela tem que ser validada. Ela tem que ser validada. O que eu estou falando, por exemplo, provavelmente devem ser as laboratórios, né? Que querem... Laboratórios, aquela questão das empresas que poderiam comprar para os funcionários, aquela coisa toda. Exato. Então aí querem comercializar, né? Certo. Ela precisa ter a votação finalizada no Senado até o dia 25 de outubro. Isso, então. Semana que vem. Até semana que vem, que senão ela perde a validade, né? Ela perde a validade. Senado vai analisar MP que limita a taxa de ocupação de terreno da União. A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira a medida provisória que limita o reajuste das taxas de foro e de ocupação nos terrenos da União, a MP 1127. Agora o texto segue para o Senado para alterações feitas pelos deputados. Se os senadores aceitarem as mudanças, a MP vai à sanção. O texto precisa ser aprovado até o dia 3 de novembro para não perder a validade, André. Isso aí é o que a gente chama de terreno de marinha, né? Na verdade são terras de marinha. Né? A gente usa a expressão terreno de marinha, mas não, gente, a marinha não tem terreno, tá? São terras de marinha, são terras próximas ao mar. Por isso que muita gente fala que é da marinha. Não é da marinha, é da União, que se faz representar pela SPU, Secretaria do Patrimônio da União. Essas taxas aí, que você paga ou foro ou laudêmio, o laudêmio também tá, não tá? Sim. Tá, né? O laudêmio é a taxa que você paga quando vai fazer transferência de um nome para o outro. Você paga 5% do valor do bem, paga para a União. E o foro ou taxa de ocupação é como se fosse um IPTU que você paga anual. Você vai pagar pela utilização. Mas para ter a propriedade é um outro processo. Tem um procedimento aqui, é o domínio, né? O domínio útil que a gente chama. Domínio útil e domínio pleno. O terreno é da União. Pertence à União. Você vai lá e pede o direito de usufruir. Porque são próximos de mar, né? Tem uma conceituação histórica antiga, porque como são próximos de costa, era para defender o território brasileiro. É legal isso. Tem toda uma estratégia. Porque o pessoal não entende, né? Pô, mas eu pago pra maneira, por que não? Hoje não tem muito sentido a União arrecadar. Tanto que existem vários projetos tramitando para cancelar isso. Né? Mas não é da União, não é de todos? Não, então, mas os terrenos próximos à costa são considerados de segurança. Então. É o mesmo que você estivesse comprando um terreno numa fronteira. Mas na verdade você não compra o terreno, você ocupa. Você ocupa, exatamente. Ninguém comprou nada, tá ocupando. Então, você ocupa mediante que é da União. Que é da União. Se é da União, é de todos. Então, não. Não, aí muda a conceituação de bem público. Existe o bem público afetado e o bem público desafetado. Aí é uma outra coisa. Desafetação, porque isso. Assim, o pessoal sempre reclama, fala, poxa, quando o pessoal invade os terrenos e cria uma favela,
É uma invasão. Quando É uma se invasão. ocupa a área da Marinha, não é uma invasão. É uma invasão regulamentada, mediante pagamento de taxa, entendeu? Mas acaba sendo uma invasão. É uma invasão, né? É que de modo geral, Márcio, É uma todas invasão. as terras hoje particulares já foram públicas, né? É. Então, Bom, de certa forma, o que se precisa fazer é corrigir isso para que não aconteça mais. tem uma coisa que acontece em Santos que é engraçado, bem na divisa ali de Santos e São Vicente. Eu não sei se você lembra, não tem uns prédios que são bem na areia? Sim. Bem na areia, você passa do lado direito, tá na areia, E do lado a avenida do lado esquerdo, é, o normal. são pé na areia mesmo. Então, aqueles prédios pé na areia não pagam laudêmio. Mas os prédios atrás pagam laudêmio. Ou seja, a gente brinca que a onda ela passa por cima dos do prédios, prédio. entendeu? É que tá E numa área de volta. maré, né? A maré sobe, desce. quer dizer. Então, a maré sobe, mas ali ela dizia só molha só atrás. Abre prazo para pessoa com deficiência no concurso para policial legislativo. O Senado vai reabrir nesta quarta-feira, a partir das 18 horas, o prazo de inscrição para pessoas com deficiência que quiserem participar do concurso para o cargo de policial legislativo. Os interessados terão quarta, dia 19, quinta, dia 20, até as 18 horas e de sexta-feira, 21, para se inscreverem. A reabertura dessa inscrição não vai atrasar o calendário do concurso e as provas continuam previstas para o dia 8 de novembro. A retificação no edital é para permitir que a prova física seja adaptada aos candidatos com deficiência. A comissão aprova a realização de série de audiências. Perdão, isso aqui já é outra matéria. Então tá essa situação aí, André. Pessoal. O policial legislativo é o que atua na. É o que atua ali na Câmara, né? Na Câmara, nas câmaras, né? Câmaras, né? As Fica câmaras. ali na contenção, na regulação, né? Fica ali na regulação. Vamos lá para a próxima comissão. Aprova a realização de uma série de audiências públicas sobre migrantes isso e nós já falamos. refugiados. Nós já Isso falamos nós sobre falamos. isso já, né? Então tá aí Falamos de sobre volta. coisa. Isso aqui, ó. Mara Gabrilli propõe derrubada de resolução do Conselho de Medicina contra o canabidiol. A O senadora que é o Mara... canabidiol, Márcio? Canabidiol é a maconha. Ah, é o Cannabis. derivado da cannabis. Maconha, da Tá. cannabis. A senadora Sabia Mara que tinha Gabrilli, nome, nós não. vamos separar aqui o que é maconha e o que é o cigarro de maconha. Uma outra coisa. Não, o canabidiol é da planta da cannabis, não é isso? Da cannabis. Tá. A cannabis ela é o canabidiol. Né? Apresentou ao Senado um projeto de decreto legislativo, PDL 361 de 2022, para derrubar a resolução do Conselho Federal de Medicina, que restringe a prescrição de cannabis medicinal e canabidiol em tratamentos médicos, a resolução 2324. A resolução do CFM libera o canabidiol só no tratamento de epilepsias em crianças e adolescentes refratários em terapias convencionais na síndrome de Tourette e Lennox-Gastaut e no complexo de esclerose tuberosa. Tá aí, é medicina, né? Está usado como medicina. Então, Márcio, a questão aí você cai naquele problema de liberar ou não, né? Porque a cannabis ela vai vir da onde? Qual é, de onde é o... Da onde vai cair a cannabis? Eu digo isso porque eu estava assistindo semana passada aquele capitão que era do BOPE, que foi o que fez o que treinou o pessoal, que assim, o Capitão Nascimento do BOPE é baseado num capitão mesmo do BOPE, e esqueci o nome dele, ele estava dando uma entrevista. Ele é consultor de segurança. E ele tem um trecho que ele fala que ele é muito contra a questão da maconha, né? Ele gostaria que houvesse discussões, e quando tiver exaustivo, tivesse mais discussões, até não ter mais nada. Porque ele diz o seguinte: mesmo com a utilização da cannabis para tratamentos medicinais, o cultivo dela é de origem ilícita, né? Então, da onde o governo vai comprar? Vai começar a produzir? Quem é que planta cannabis? Quem tem autorização para plantar cannabis? Vai virar agro? Agropop, agroconha, Agora o agro é pop, agora o agro é tech, e o agro também é muito louco, né? Conha. Então a gente brinca, mas a gente entende que a cannabis ela tem uma ação assim, relaxante, né, para pessoa que tem ansiedade. Tem os efeitos, você pode ver que aplicam, né? o tratamento lá para esclerose múltipla, a pessoa que tem esclerose múltipla, ela não consegue, né, nem se concentrar, né? A ponto de... Então, aí que tá. Vai se plantar cannabis ou vai se comprar o produto de uma indústria farmacêutica? Não, eles vão ter que autorizar uma indústria a plantar isso. E naturalmente vai ter que regularizar, né? Vai ter que regulamentar isso.
Já A pessoa vai pensou? poder comprar a cannabis Já pensou? na farmácia. O cara não vai ter que ter cerca, ele vai ter que ter guarda armada. Vai ser Difícil, hein? Vai ser Difícil, complicado, né? porque você não vai importar, tá? Vai Nós importar de temos- onde? Aqui nós temos. Da Colômbia? Da A Venezuela? gente tem terra para poder plantar. Vai plantar da onde? A gente Mas tem terra precisa pra ser plantar. resolvido de alguma forma. Se Mas tem o que- uma indústria farmacêutica séria que faça. A Mara Gabrilli, que ela é senadora, né? Perfeito. É senadora que saiu vice da Simone Tebet, não é isso? Ela era vice da Perfeito, Simone Tebet. perfeito. Então ela tá restringindo, ela tá querendo derrubar a restrição, mas assim, tem que oferecer também uma opção, né? Falar, ó, vamos restringir, o problema é que de repente então começam a comprar isso e desviar pro lado Negro da coisa. ilícito da coisa, né? É complicado. Não, tem muito, como se diz? Muita cautela. Tem que discutir. calma. Eu esqueci o tem nome, tem um cara, grupo do- que necessita desse medicamento e tem que ser atendido, mas é preciso se criar aí regras e condições para que isso não descambe para o lado obscuro da força. né? É, porque você tem uma dificuldade de controle, né, Márcio? Sim. Né? É um produto de alta rentabilidade, né? Vamos assim dizer, de muito interesse, porque nós temos diversos consumidores, não podemos ser hipócritas e dizer que não. E se você começar a cultivar isso em qualquer lugar, pode dar problema, né? Então vai ter que Com regulamentar. certeza. Então tem que regulamentar. Ah, roubaram a minha plantação. Tem que regulamentar. Vamos à próxima matéria desta manhã de quinta-feira. Ah, sim, André, chegamos. Atenção, eleições 2022, né? Pesquisa Exame Ideia, divulgada Márcio, nesta Só quinta-feira. pra não perder o foco, Rodrigo Pimentel é o nome dele. Rodrigo Pimentel, É. o capitão do BOP. Que é o capitão do BOP, que foi o consultor no filme Tropa de Elite, do Tropa 1 e o de 2. Elite. Sigamos. 2022, está aqui da pesquisa. Pesquisa Exame Ideia, divulgada nesta quinta-feira, dia 20, mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT e o presidente Jair Bolsonaro em empate técnico para o Olha segundo só que turno da eleição. loucura isso vai O ser, petista rapaz. tem 52% dos votos na sondagem, enquanto o chefe do executivo tem 48%. A amostragem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Em votos totais, ou seja, considerando brancos e nulos, Lula tem 50% e Bolsonaro tem 46%. Indecisos são 2% e aqueles que preferem nenhum nem outro são 2%. O levantamento consultou 1.500 eleitores por telefone entre os dias 14 e 19 de outubro. A pesquisa foi feita pelo Instituto Ideia, contratada pela revista Exame. O código de registro na Justiça Eleitoral é BR 0053/2022, se você quiser pesquisar. Eu gostei que eles reduziram a margem de erro, né? 3%. Tava em 14. Chegaram a bater 15% de margem de Isso. erro. 15 tanto para mais Isso. quanto para menos. Então acho que a gente tem que mudar a nomenclatura, não pode ter que ser margem de erro, tem que ser possibilidade de acerto, Possibilidade né? de De acerto. 14%. Não, 14% é difícil. Por quê? É que nem aquelas previsão do tempo, né? Hoje é um dia de sol, mas pode chover. Ou tem nuvens, mas pode fazer sol. Sol faz o tempo todo, né, gente? É ensolarado. Ontem, por exemplo, fez sol acho que umas 4 vezes e choveu 4 4 vezes durante o vezes. dia. Então tá aí a pesquisa, empate técnico. Como se dá um empate técnico, né? 3 pontos percentuais, se um desce 3 e outro sobe 3, Pô, Márcio, eu muda a sempre fui pesquisa, crítico né? dessas pesquisas, não pela última lambança que eles fizeram, né? Que foi uma Pelas lambança. últimas, né? Foi uma lambança grande. Eu vejo pelo número de amostragem, entendeu? São 1.500 pessoas, é muito pouco. É muito pouco. A gente está falando de uma pesquisa nacional, é o Brasil inteiro. Você pode simplesmente direcionar uma pesquisa. Não é zero, Você pode... é ter feita por telefone, né? Exato, você pode pegar, por exemplo, nós temos o resultado da primeira eleição, a gente sabe onde cada um foi mais bem votado. Tu liga na cidade do cara, sabe? Então, eu acho que essas amostragens elas deveriam ser maiores, não estou questionando o Instituto, né? Não estou dizendo que não é válido, mas, pô, para uma pesquisa que nem a gente tem no município, somos 90 mil eleitores, os caras entrevistam 500 pessoas, pô, não dá, cara. Não, e aqui é 1.500 no Para universo. 160 milhões de eleitores. E na verdade todas estão nessa questão, né, de 1.500. Gente, é o Eu que acho tem que pra deveria hoje. ser um pouquinho maior, viu? Lembra que nós comentamos que o Senado queria votar aquela questão de que pesquisas eleitorais divulgadas até 15 dias antes da eleição não teriam problema, mas acima de 15 dias que não tivessem de acordo com o resultado final, os institutos seriam responsabilizados.
Márcio, Mas cara... isso não andou, não Márcio, foi aprovado. Mas... Olha, a pesquisa ela tem uma função importante, tá? Ela ajuda como também prejudica, Sim. tá? Quando ela é séria, ela aquece a corrida eleitoral, dá uma, né? Porque o povo brasileiro não se informa, né? Então eles preferem dar uma olhadinha na pesquisa para ver quem tá lá, às vezes nem conhece o nome dos concorrentes, né? Ficam sabendo de última hora. Tem um fulano ficando, eu lembro desse aqui, esse aí é o presidente, esse aí foi um ex. Então, acredito que deveria ter um prazo máximo de divulgação de pesquisas. Acho que até 10 dias antes das eleições seria algo razoável. Depois disso não publica mais. Que aí é o candidato que vai ter que correr atrás para poder fazer propaganda. Porque pesquisas, eu acredito que são feitas diariamente pelos candidatos, né? Eles fazem pesquisas. Elas não são divulgadas. Né? Pessoal, para quem não sabe, todo candidato faz pesquisa, tá? Eles fazem pesquisa, não é proibido fazer pesquisa. O proibido é você divulgar ela sem estar registrado no TSE. Então eles fazem pesquisa de testagem e amostragem para ver onde eles estão bem, né? Onde eles estão sendo bem aceitos. Isso é fato notório. A matéria desta manhã, tá aí, a pesquisa foi dada. Vamos para a próxima matéria sobre essa questão política. Isso, né? É muito Apenas louco, rapaz. 12 dos 28 partidos e federações que disputaram as eleições deste ano conseguiram alcançar a cláusula de desempenho fixada pela emenda constitucional de 97 de 2017. Durante 4 anos, somente essas 12 legendas vão poder receber dinheiro do fundo partidário e usar o tempo de propaganda gratuita de rádio e televisão. O balanço foi divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Atingiram a cláusula de barreira as federações do PT, PCdoB, PV, PSDB, Cidadania, PSOL, Rede, além dos partidos PDT, PL, Podemos, PP, PSB, PSD, República e União. Dos 16 partidos que não alcançaram a meta, 7 até conseguiram eleger deputados federais, mas o número não foi suficiente para alcançar o critério de desempenho fixado pela legislação. São eles o Avante, o PS, o Solidariedade, o Patriota, o PTB, o Novo, os demais, Agir, DC, PCB, PCO, PMB, PMN, PRTU, PSTU e UP, sequer tiveram parlamentares eleitos. De acordo com a emenda constitucional 97, só podem ter acesso aos recursos do fundo partidário e à propaganda gratuita no rádio e na televisão os partidos políticos que alcançarem um dos segmentos dos seguintes critérios de desempenho. São distribuídos pela unidade da federação ou obtenção de no mínimo 2% dos votos válidos na Câmara dos Deputados da federação, válidos em cada um deles. É uma conta louca. Muito louca, né? Os 16 partidos que não atingiram a cláusula de barreira continuam a existir, embora não recebam mais suporte financeiro de origem pública a partir de fevereiro de 2023. Para evitar essa restrição, eles têm algumas alternativas. Ou federação com legendas que obtiveram melhor desempenho nas urnas. Agência Senado. Então, assim... Então, você pode, mas se você juntar, não, Márcio, você muda, você dribla. Mas tem uma pegadinha aí. Tem uma pegadinha. Vamos lá, vamos comentar a matéria, né? Primeiro, dos 16 que foram eleitos e não alcançaram a cláusula de desempenho, bem provável que eles mudem de legenda. Os 16, né? 16. Você acha que os partidos vão mudar de legenda? Não. Eu tô falando dos candidatos que foram eleitos pelos partidos que não alcançaram a cláusula de desempenho. Então esses candidatos estão fadados a mudar de legenda. Aqueles que obtiveram o quê? Que tiveram... Porque para mudar de legenda sem perder, então, eles têm que ter atingido o quociente sozinhos. Mas veja, provavelmente isso vai criar uma exceção. Existem algumas exceções onde a pessoa pode mudar de legenda mesmo fora da janela partidária. A gente conhecemos alguns casos até de amigos conhecidos. Sim. Frota fez isso quando eleito para deputado federal. Isso, então. Isso aí, eles podem criar uma exceção, porque é uma questão de sobrevivência. Como é que o partido, como é que o candidato vai se sustentar dentro de um partido que não entra dinheiro? Isso pode virar uma exceção. O Novo está ali para... a política do Novo é essa. Então, o Novo tem autofinanciamento, né? Ele não usa o fundo partidário. Ele tem autofinanciamento, então ele tem condições de se manter, os outros não. Então é bem provável que esses candidatos que foram eleitos vão entrar com algum pedido judicial especial para que troquem de legenda sem a perda da cadeira. Mas para juntar
juntar ali, fazer uma federação, acabar juntar todo mundo ali, ó. Junta todo mundo aqui que ficou, que não sei. Mas são muito interesses, tá, Márcio? Não é assim. Agora, né? assim, né? Você é pequeno, você não se elegeu, então você não recebe dinheiro. Você é grande, tá cheio aí, eu te mando dinheiro. Quer dizer, não tem que ser o contrário. Não, peraí, vou manter Márcio, a minoria. A gente está falando do fundo partidário, a gente não está falando do fundão. Sim. O fundão não tem nada a ver atribuído à cláusula de desempenho. Tá? O partido vai deixar de receber o fundo partidário. O que é? Fundo partidário são receitas decorrentes de multas no cartão eleitoral que você recebe em 12 parcelas no decorrer do ano. Fundo partidário. O fundão, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, você recebe no ano eleitoral. No ano eleitoral. Aí eles não estão impedidos de receber. Aí sabe você que deixou de votar e vai pagar R$3 lá de multa? Esse Isso, dinheiro aí vai para manter o fundo partidário. Vai pro pessoal lá, entendeu? O político depois pega esse dinheiro da votação lá. São 20%, né, dos eleitores que não foram votar, né? Bateu 20%. Que vão pagar, vamos colocar 20%, 16 milhões? Por aí. 16 milhões? Uns 30 milhões de pessoas? 20 milhões? 20 milhões? Vai, 20, acho que deu 26 milhões. 26 milhões. Assim. Então você vai pegar esses 26 milhões. Se todo mundo pagar, se 20 milhões pagarem os R$3, que acaba todo mundo pagando, vai dar em torno de 60 milhões de reais que vai para o fundo partidário. Isso. Fora as multas que é distribuído. As multas que são aplicadas aos candidatos que infringem alguma multa. Todo mundo que foi, regra. Tem a parte que cabe depois, vai para o fundo. E aí é distribuído entre os partidos. Então, até você, quando não vota... Você também colabora. Então, Márcio, com isso. É isso que as pessoas precisam entender. Democracia não se financia com dinheiro privado, é dinheiro público. Eu prefiro pagar a multa. Tudo bem. É um direito que você tem, mas eles recebem do mesmo jeito. Você tá injetando dinheiro no... Pelo volume, tá 3,70, eu acho, 3,70, né? 3,75, alguma coisa. No volume de pessoas que, né, justificam o voto, tá aí. 20 milhões, 70 milhões de reais no fundão. Agora, nós também temos que compreender que o volume, né, a quantidade de partidos políticos, eles não representam todas as possibilidades de pensamentos ideológicos que existem, né? Não dá. É uma esquerda mais à direita, é um direita mais à esquerda, é um centro-esquerda puxado para o direito, é um centro-direito puxado para a esquerda. Então eles vão criando algumas sinuosidades nesse caminho, né, que a gente não entende. Eu acredito que os partidos políticos é uma faca de dois gumes quando você diminui a quantidade. Você diminui a possibilidade de representatividade das minorias, né? Porque você não entra num partido grande assim do nada, você precisa ter... e lá já tem os grandes caciques, ao mesmo tempo que você consegue criar uma unidade. Quanto menos partidos, né? Então você tem uma unidade que vem lá de cima até embaixo, que é a federação, que foi o que criaram. Então você tem lá o PSDB e o Cidadania estarão juntos até 2024. Isso também definido para as eleições municipais, né? Exatamente. Você fica durante o pleito todo que você se federou, ele vale pelo mandato inteiro. Então aqui, nas próximas eleições municipais, essa federação tem que ser mantida. Tem que ser mantida. Então tá aí essa situação. Bom, eu considero essa questão dos partidos pequenos, dos partidos grandes, como aeronave sobrevoando para escolher onde aterrissar, né? Isso. Quem está sem combustível vai ter que aterrissar em qualquer lugar que apareça, né? Quem está com combustível, quem tem mais autonomia, espera o momento certo e o melhor lugar para pousar. Então, é isso aí que vai acontecer, né? A partir de 1º de janeiro, muita gente taxiando aí de forma preciosa, né? de forma necessária e rápida, outros vão voar mais tempo para poder escolher um momento. Que nem você vê lá a questão da cláusula de desempenho que o partido tem que atingir a nível nacional. Por baixo, você precisa eleger deputados em pelo menos 9 unidades da federação, 9 estados. Pelo menos 9 estados você tem que fazer. Você tem que fazer isso. Dos 26, você tem então, que fazer 27, né? 27. Que o Brasília também é um estado. Quer dizer, Brasília não é um estado, Brasília é uma unidade da federação. Distrito. 9. Brasília tem. Mas você precisa ter deputado em pelo menos 9. Aí desses 9, a votação tem que ter no mínimo 1% do total daquele estado. É uma conta bem louca de se fazer, né? É uma coisa bem complicada. Então, a política, né? O sistema político partidário, ele é caro. Ele tem custo alto.
E como as pessoas não me entendem, elas só têm a tendência a ficar cada vez mais alta, mais caro, mais complicado. E os nossos políticos, né, ultimamente, eles só são, como é que a gente pode dizer aqui, eles brilham, né, em noticiários negativos, né, vamos assim dizer, né, então desestimula ainda mais o interesse da população e causa cada vez mais raiva você vê o seu dinheiro ir para um cara que o cara só denúncia de corrupção, de ladroagem, de desvio de dinheiro. É algo que a gente precisa evoluir bastante, Márcio. Muito. Perfeito. 11 horas mais 9 minutos. Tem mais matéria? Chegamos ao finalzinho? Estamos chegando ao finalzinho de hoje, André. TPC, como é que estamos? TPC Notícias, está lá com bastante notícias. Essas 2 semanas eu não mexi. Tá meio atrasadinho algumas coisas, mas também estamos fazendo aquela modificação ainda, né? A máquina de impressão de canecas está parada, esperando a mudança. Então logo... Eu não vou nem falar sobre logo isso. Teremos novidade. Eu não vou nem isso, deixa essa caneca. Mas uma coisa legal, hein, Márcio? O sistema lá de consulta de votação tá bombando, hein? Tá, que maravilha, tá hein? lá, o pessoal quiser consultar, entra muita lá. Gente aí que coloca o nome do teu candidato, procura para saber pros bairros, faz a comparação, tá muito bacana mesmo. Tem muita gente aí que investiu nas campanhas, né? Acreditou e agora tá... Na semana passada nós estávamos aqui, a Maria Clara entrou, né, em tempo real, e conforme a gente estava conversando, tava o sistema funcionando. Sim. Pô, bicho, ali o pessoal começou a acessar bastante, viu? Legal, parabéns, André. TPC, todos por Cubatão. TPC Notícias, né? Você colocou todos por Cubatão, TPC, vai chegar do mesmo jeito. Vai chegar do mesmo jeito. Isso é muito bacana, muito bacana. 11 horas mais 10 minutos. Alguma pauta? Não, por enquanto não. Semana que vem temos mais coisa. Semana que vem é a semana corrida, né? Para a disputa eleitoral. Lembrando que na sexta-feira, dia 28, é dia do funcionário público. Houve a transferência desse ponto facultativo que é dado ao funcionário, mais do que justo no seu dia, para o dia 31, para a segunda-feira. Como, na verdade, no dia 2 é feriado, no dia 2 de novembro, então terça-feira será ponto facultativo. Então, segunda, terça, quarta-feira feriado, o município retorna aos trabalhos a partir da quinta-feira. Então vamos refazer isso aí. Dia 29, sábado. Dia 28, sábado, né? 28, não é 29? Não, dia 28 é o dia do funcionário público, que é Cairia no sábado? Cai na sexta-feira. Na sexta-feira. 29 sábado, 30 domingo. Dia 28. Então através nessa situação... então 28 vai ter expediente normal. Normal. 28 é sexta-feira, então. Então vai ter expediente normal. Não, porque estão mudando para o dia 31. Então vamos lá. 29 sábado. Dia 30, domingo, eleição. Dia 31 dia 1º. É a transferência do dia 28 para o dia 31. Que é o ponto facultativo. Na terça-feira, ponto facultativo. E na quarta-feira, feriado. Dia de finados. Perfeito. Aí volta na quinta-feira. Por isso que eu falo, se dia 30, eu não sei se o mundo vai acabar. Eu não sei se o mundo vai acabar, porque... teremos 3 dias de descanso, né? Deus, quando criou a Terra, levou 7, então vamos ter 3. Veja bem, gente, ponto facultativo refere-se às repartições públicas. Sim. Acho que o banco está mas isso prejudica o comércio, Márcio. Mas está acompanhando, o banco está acompanhando o ponto facultativo? Você não tem atividade, né, cara? Então, assim, ponto facultativo significa que segunda e terça as repartições públicas não irão atender o público de forma administrativa. Pronto-socorro, os serviços essenciais continuam, mas as UBS não atendem. Tem toda uma situação que é a suspensão aí e o ponto facultativo de terça-feira. Diz que tem economia para o município, eu não sei, mas tecnicamente não sei. Mas tá aí, dado o recado, então vá se programando aí. Tinha que trazer aqui, Márcio, tinha que trazer um comerciante aqui, viu? A SIC, né? Falar com a comerciante, era bom trazer a SIC. Como é que ela vê esse número de feriados excessivos? Porque Cubatão não é uma cidade turística, tá? Então a cidade vai ficar sem movimento. Para Santos, que tem Praia Grande, São Vicente, Guarujá, Mongaguá, Itanhaém, Peruí, Pedro Toledo. Essas cidades acredito que seja vantagem. Mas para nossa cidade não. O pessoal vai ter aí 5 dias para descansar, né? Sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Feriadão, hein? Monstro. Prolongado. Também aí parou, né? Aí agora aí só não tem mais. Só não, mas aí não começa a Copa.
Tem mais essa, né? Jogo do Brasil, o suspeito tudo para. O Brasil é só alegria, bicho. Maravilha. Brasil Pós-pandemia é uma maravilha. Auxílio emergencial, LDO. Ó, e tem Polícia Federal em cima aí de fraude no auxílio emergencial, hein? Tem notícia a respeito, amanhã a gente fala a respeito. Tem sobre isso aí. Impacto na economia. Deixa eu te dar uma sugestão amanhã. Quem que é o convidado aqui amanhã? É o André. É outro André. É o André, né? Santos. É a nossa dinastia de André, que a gente, aos poucos a gente vai tomar isso aqui, tá? Já tô percebendo. Traz essa questão do empréstimo no auxílio emergencial. Cara, que absurdo, mano. Que absurdo. A pessoa usa o auxílio emergencial e o banco e o governo estão liberando empréstimo. Cara, isso consignado. Não pode, isso meu. É venda casada, é isso? Não é nem venda casada, meu amigo. Isso é uma coisa, é uma política pública de assistência social. Você vai encalacrar o cara ainda, você vai fornecer empréstimo. Vai pegar aquele dinheirinho, antecipar ali. Quem vai ganhar com isso são os bancos, gente. E a pessoa vai receber menos. Vai receber menos. Bom. Era bom, esse é um tema bem espinhoso. 11 horas mais 14 minutos. Estamos chegando ao finalzinho do programa. Maria Clara, obrigado. André, obrigado. Tá cheio de A no programa, né? Eu tenho que começar a trazer uns Zs também, né? De vez em quando tu erra, tá? Eu sei que tu manda mensagem pra mim. Ei, cadê tu? Eu falo, não sou eu hoje. Pensa que eu não tô ligado. Vamos equilibrar esse alfabeto. E aí, esqueceu? Olha assim, meu dia é quinta, cara. Tô fora. 11 horas e 15 minutos. Abraço, André. Abraço, Maria Clara. Agradecendo sempre a sua audiência. Lembrando que daqui a pouquinho o programa estará nas redes sociais, né? E você pode compartilhar, rever alguns trechos. Fique à vontade. Essa é a sua rádio virtual. Esse é seu Virtual News. Fique com Deus. Uma excelente quinta-feira. E até amanhã, a partir das 9h30 da manhã, com mais um Virtual News. Abraço. Foster.